Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Aqui quem vos fala é o Davi. Meus irmãos, eu como cidadão, assim como vocês, cidadão comum do meio do povo, nordestino, a minha decepção é muito grande, assim como a maioria de vocês. Nós já acreditamos, nós já confiamos, colocamos as nossas fichas, abrimos mão até mesmo do que a gente sentia das nossas próprias experiências para apoiar alguém. E esse alguém sempre decepciona, né? Mostra que ele é só mais um. Porém, meus irmãos, se não tem ninguém santo, a gente tem que procurar pelo menos o que tem de melhor. E eu não sou bolsonarista, tem vários vídeos aí que provam isso, as críticas que a gente fazia, duras críticas, alertando que ia dar exatamente nisso que deu. Então, graças a Deus, o que a gente faz de bom e de ruim fica aí na internet como prova, né, das nossas batalhas. Porém, tem duas pessoas que têm se destacado no meu ponto de vista, que é o deputado Gustavo Gayer, né? Tem feito um excelente trabalho, inclusive já é vítima de perseguição agora. Não conheço, né? Não conheço nenhum deles, mas assim como vocês eu tenho acompanhado e visto, né? Que é os caras que ainda têm tentado representar a grande maioria da população e sendo caçados e perseguidos. O outro é o Nicolas. O Nicolas também tem colocado realmente a esquerda de joelhos, né, nos debates dele, principalmente o Dinossauro, que hoje foge dos caras. Eles fogem, literalmente. Porque contra fatos, contra a verdade, não há argumentos, meus irmãos. E o Nicolas, né, o deputado mais bem votado, né, do Brasil, para você ver, né, que é muito estranho isso. Várias pessoas ditas de direita e conservadora foram eleitas. Não sei, família. E esse momento você sabe que é um momento de trevas do nosso país. Nós já tivemos aí quase 2 décadas, né, dos vermelhos no poder. E o resultado foi arrasador, né? Foi destruidor. Mas mesmo naquela época não estava tão ruim como hoje, porque agora a coisa está escancarada. Nós temos os nossos deuses do Olimpo declarando mesmo apoio, dizendo, não, é assim, nós derrotamos isso, nós fizemos assim. E é justamente esses caras que também fazem parte do sistema que confere resultados. Eu não estou colocando em dúvida porque não pode, mas você entende do que eu estou falando. Então é uma situação muito difícil, meus irmãos, e a gente precisa apoiar as pessoas que estão tentando fazer alguma coisa. E por isso eu trago aqui o vídeo do Nicolas, onde ele fala sobre a sua condenação. Ele foi condenado agora por simplesmente dizer o que qualquer teste científico que você fizer, por exemplo, se a pessoa falecer agora e daqui a 1500 anos desenterrarem ali os restos mortais e fizer o mínimo exame, vai mostrar, ó, esse aqui é homem. Que você respeite, como a gente sempre diz aqui, todo mundo é bem-vindo, qualquer pessoa, seja ela de que cor for, do lugar que venha, a sua orientação íntima, de intimidade, é bem-vinda aqui, meu irmão. Você é mais um irmão de batalha. Agora, você impor o que você acha das coisas às outras pessoas e fazer com que elas concordem com você, que é o que estão fazendo agora, é o que não pode. E é exatamente isso que estão fazendo. Tem profissionais, e não importa se a pessoa é jovem, ou uma idosa, ou um idoso, né? Um profissional, seja da área que for, se não se submeter a essa agenda, o cara simplesmente é perseguido, caçado e multado. E aí pegam, né, uma pessoa que hoje é um dos maiores representantes das nossas ideias, dos nossos pensamentos, das nossas opiniões, é o Nicolas, é o Gustavo, e pega essas pessoas e faz de exemplo para todos nós, porque se isso que você vai ouvir agora, ele mesmo falando, acontece com ele, o que é que vai acontecer comigo? O que é que vai acontecer com você, meu irmão? Um simples cidadão comum como nós, o que é que vai acontecer conosco? Então eu peço que você reflita sobre o que você vai ouvir e ver agora, certo? E passe esse vídeo adiante. Eu vou ficando por aqui, meus irmãos, tá certo? Mas eu ainda volto pra gente finalizar esse vídeo. Vamos ver juntos aqui. Senhor presidente, demais colegas, hoje eu fui condenado na justiça a pagar uma multa de R$30 mil por conta de corrupção, dinheiro na cueca, por conta de tráfico? Claro que não, porque eu chamei um trans de ele. Eu sabia que esse dia iria chegar, onde a verdade não é mais aquilo que você vê, é aquilo que o interlocutor te impõe.
E muitos podem se pensar, mas por que o Nicolas tem tanta essa pauta? Porque ele briga, deixa as pessoas serem o que elas quiserem. E eu digo, você pode ser o que você quiser. Se você quiser se pintar de cinza, botar uma luz na cabeça, sentir um poste, seja um poste. Eu não sou preconceituoso. Agora, o seu desejo, a tua vontade, não pode se tornar um ensejo de direitos e deveres para o outro. Esta pessoa que me processou, ela tem vários outros casos, como por exemplo, de conseguir na justiça licença maternidade, horas. Ele se intitula um translésbico. Ele é um homem que se sente mulher, é casado com uma mulher lésbica, mas não tirou o seu órgão sexual masculino e possui uma filha. E também tem um outro caso dessa mesma pessoa que me processou, que foi até um salão de beleza e exigiu a profissional de fazer a sua sobrancelha. E a profissional disse, olha, eu sei fazer sobrancelha de mulheres e não de homens. E processou o salão de beleza. Afinal de contas, é homofobia, né? Você se recusar a fazer uma sobrancelha de um homem. Por que então que nós precisamos defender essa pauta? Porque no fim das contas eles não estão atrás de mim, eles estão atrás de você. Porque se eles conseguem amordaçar, calar, tentar desencorajar um deputado que possui imunidade parlamentar, o que eles não irão fazer com você, pastor? O que eles não irão fazer com você, comunicador, jornalista, professor de escola bíblica dominical? O que ele não fará com os cristãos? Afinal de contas, nós temos posições bem claras. Eu não acredito que tenha 70 e tantos gêneros. Eu acredito que existe homem e existe mulher. Isso também será considerado transfobia? Dizer que eu discordo de um comportamento sexual é considerado agora homofobia? Eu sou um criminoso por isso? Então é necessário colocar na cadeia mais de 80% da população brasileira. Porque eu tenho certeza que a maioria da população brasileira está comigo. De que homem, por exemplo, deve ir ao banheiro masculino. De que a mulher deve ir ao banheiro feminino. Parece que nós temos que, de fato, fazer uma defesa da realidade óbvia. De que o banheiro não diz respeito a uma questão ideológica, mas uma questão biológica. Mas hoje, de fato, aquilo que Chesterton dizia, de que um dia seria necessário, né, você desembainhar uma espada para poder provar que a grama é verde, temos que fazer hoje a mesma coisa. E não me envergonho por ter sido condenado a isso, afinal de contas, eu sei que aqueles que perseguem a verdade serão perseguidos por coisas injustas. Afinal de contas, o mundo que nós estamos vivendo, o Flávio Dino é negro. Se você chama o Flávio Dino de magro, é fake news. Se chama, por exemplo, ele de gordo, igual o Monark disse, aí é gordofobia. Decidam-se. Agora a realidade é o que, afinal de contas? Como que eu tenho que chamar cada um de vocês? Eu posso, por exemplo, deputado Messias, dizer que os meus adjetivos agora é lindo e maravilhoso. Quem não me chamar disso, eu irei processar. Quais são as consequências disso, Coronel Fraga, para a nossa sociedade? Quer dizer então que se um homem se auto-intitular uma criança e fizer sexo com uma criança, isso não será mais pedofilia? A discussão aqui, meus senhores, não é sobre homossexualidade. A discussão aqui é sobre o ativismo LGBT que tem tentado calar, tem tentado amordaçar qualquer um que se opõe. E talvez vocês possam pensar, mas isso está batendo no Nicolas porque ele fala. Mas, meus amigos, pode dizer algo para vocês? Um dia isso chegará na tua casa. Um dia isso chegará na tua igreja, porque afinal de contas, se um homossexual decidir ir na tua igreja, onde tem um banheiro masculino e feminino, e decidir que ele, que se sente um homem, deve ir em um banheiro de homem e entrar no banheiro de homem, você não pode abrir um ar contra isso. Caso contrário, a tua igreja, o teu pastor, será condenado por isso. Ou seja, não é que eles estão atrás de mim, eles estão atrás de vocês. O problema é que eu estou no meio do caminho com isso. Mas eu sei que nós vamos ter ainda muitos sacrifícios em prol da verdade. Mas, repito, as consequências do princípio da ideologia de gênero e do ativismo LGBT são muito perigosos. Aquilo que eu me sinto, eu me torno. Isso é muito perigoso. Eu não posso fazer com que aquilo que eu me sinto seja um dever de obrigação para o outro. Caso contrário, uma pessoa que se sente um animal, uma pessoa que se sente uma criança, uma pessoa que se sente estar certo,
Você vai dizer o que? O contrário? Uma criança pode sim achar que um Papai Noel existe. Isso é reservado a ela, afinal de contas, ela é uma criança. A estrutura da realidade dela não está completamente formada. Mas nós, como adultos, precisamos defender a verdade. E não vai ser pressão de multa, não vai ser pressão de dinheiro que vai fazer com que eu pare de dizer a verdade. A verdade é que nós temos coisas muito bem definidas no mundo que nós vivemos. E a vontade de destruir o real é daqueles que vivem da mentira. E se um dia eles conseguem calar você de dizer que existe o certo e o errado, existe o bom e o mal, existe o homem e a mulher, eles também já, brevemente, vão conseguir destruir aquilo que você acredita que é verdade. Então eu deixo aqui o meu caso como um caso para o futuro, para dizer que um dia nós avisamos que isso iria acontecer e de fato está acontecendo. O ativismo LGBT homossexual não está preocupado com você, pelo contrário, porque a mesma foice e martelo que massacrou vocês, escravizou vocês lá em Cuba, hoje é utilizada para poder te usar como manobra eleitoral somente. Depois disso vocês são descartados. As mesmas pessoas que defendem países onde se você esticar uma bandeira LGBT você é morto, degolado, são bandeiras defendidas pela esquerda, ou seja, não há do que se falar de que a esquerda de fato defende os homossexuais. Pelo contrário, Fidel Castro matava e perseguia homossexuais em Cuba. Então, eu quero aqui deixar bem claro que podem rir, podem esnobar, podem debochar, porque eu sou um defensor de fato da verdade e eu sei que aqueles que defendem a verdade possuem sacrifício. Então, não vai ser isso que vai me parar, simplesmente uma imposição monetária. Eu simplesmente estou aqui para poder representar as pessoas. E assim como diz Lutero, a paz, se possível, a verdade a todo custo. Não são vocês que vão me fazer parar. Obrigado, Coronel Fraga. Obrigado. Eu não sei para vocês, meus irmãos, mas eu só ouvi verdades aí. É triste que a gente tenha chegado a essa situação. Eu acho que o maior erro dos conservadores foi achar que isso é tão absurdo, isso é tão sem sentido, isso nem é científico, então não vai acontecer. Os caras meteram no papel. E na hora que estavam fazendo isso, as pessoas pensaram, tem tanta coisa para eu me preocupar, eu não vou quebrar a cabeça com isso. E aí, meu irmão, aí o grosso entra, né? Como diz aí o poderoso chefão que está aí no poder. O grosso entrou e está entrando. A gente não pode permitir que esse tipo de coisa continue. É preciso fazer alguma coisa, né, dentro da lei, da legalidade, obviamente, mas é preciso que a gente se expresse, meus irmãos, porque é incrível, né? Como o lado deles se une nas narrativas, como o lado deles são conscientes em não ficar se atacando, né, se gladiando, como o nosso lado faz o tempo todo. Isso aí não é perfeito, então vou descer o porrete nele. Eu não vou mais entrar nessa. Já disse a vocês, eu tô aqui, tá fazendo certo, eu vou apoiar, tá fazendo errado também, eu falo. É simples assim. Peço que você passe o vídeo adiante, mais uma vez eu reforço isso, deixa aquele like. Tem outras redes sociais que a gente tá postando vídeos polêmicos, inclusive lá no Telegram. Me siga lá no Instagram também, família, tá rolando aí uma ação entre amigos. Você adquire o nosso selo Pikachu, tá tudo lá no Instagram e no Telegram, tá certo, família? Então participa, eu vou encerrando por aqui, agradeço mais uma vez a tua presença. Passa a mensagem adiante, meus irmãos, nós não podemos ser omissos, não é? Porque quando a gente se cala, a gente consente. Então fale. A nossa fala incomoda, é à toa que eles criam tantas leis para nos calar. É isso, meus irmãos, fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. O maior é Deus e com Ele ninguém pode. Se Ele é por nós, quem poderá contra nós? Sempre tem esperança, embora seja difícil, sendo bem realista, a tendência é piorar, mas não vai ser por a nossa omissão. Se tem de acontecer, que aconteça, mas não porque a gente ficou com a cara para cima ou cruzamos os braços. Se você concorda comigo, meu irmão, então passa o vídeo adiante, faça a sua parte. É isso, meus irmãos. Fui.